No ano 480 a.C., um pequeno passo montanhoso na Grécia tornou-se o cenário de uma das batalhas mais lembradas da antiguidade. Ali, um reduzido contingente de soldados gregos resistiu frente ao enorme exército do Império Persa, liderado por Xerxes I. À frente dessa resistência estava Leônidas, rei de Esparta, que com apenas alguns milhares de homens enfrentou um inimigo que o superava em uma proporção descomunal. E esta é a história de Leônidas. Para compreender quem foi Leônidas, é necessário entender primeiro o mundo de onde ele veio. Esparta era uma polis grega muito diferente de outras cidades-estado como Atenas, Corinto ou Tebas. Enquanto muitas delas haviam desenvolvido instituições democráticas ou aristocráticas mais abertas, Esparta caracterizava-se pelo seu militarismo extremo e por um rígido sistema social. A sociedade espartana estava dividida em 3 grandes grupos: os espartíatas, que eram cidadãos de pleno direito descendentes dos fundadores dóricos; os periecos, habitantes livres, sem direitos políticos, que se dedicavam ao comércio e ao artesanato; e, por fim, os ilotas, população submetida que trabalhava a terra e sustentava a classe guerreira. Esse sistema permitia que os cidadãos espartanos pudessem dedicar-se completamente ao treinamento militar, já que os ilotas garantiam a produção agrícola. A vida de um espartano era marcada desde a infância pela disciplina e pela preparação para a guerra. Aos 7 anos, os meninos eram enviados à agogê, um duro sistema educativo onde aprendiam resistência física, combate, obediência e austeridade. Esparta não buscava formar cidadãos versáteis, mas sim soldados capazes de lutar e morrer pela polis. Leônidas nasceu por volta do ano 540 a.C. e era filho do rei Anaxandridas II. Não estava originalmente destinado a governar, já que era o 3º filho homem, mas as circunstâncias o levaram ao trono. Em Esparta existia uma particularidade. Havia uma dupla monarquia, com 2 reis pertencentes a 2 dinastias diferentes, os Agíadas e os Euripôntidas, que governavam de forma conjunta. Leônidas pertencia aos Agíadas. Seu acesso ao poder ocorreu após a morte de seu irmão mais velho, Cleômenes I, um rei controverso que havia governado com mão dura e gerado múltiplos conflitos tanto internos quanto externos. Com Cleômenes fora de cena e outro irmão também descartado, Leônidas herdou o trono por volta de 490 a.C. Apesar do que as lendas transmitem, Leônidas não se destacou como um grande reformador, nem como um governante de longa trajetória. Sua figura ganhou destaque sobretudo pelo seu papel nas guerras médicas, os confrontos entre a Grécia e o Império Persa. No final do século VI a.C., o Império Persa havia se expandido de forma imparável sob Ciro, Cambises e Dário. Por volta do ano 500 a.C., o território persa estendia-se do Egito até a Índia. A Grécia, dividida em múltiplas polis, parecia insignificante diante de tamanho poder. No entanto, algumas dessas cidades rebelaram-se contra a influência persa, como Mileto, na Ásia Menor, o que levou a um confronto direto. A primeira grande expedição persa contra a Grécia culminou na famosa Batalha de Maratona, em 490 a.C., onde os atenienses, contra todas as expectativas, derrotaram o exército de Dário. Essa derrota foi um golpe de prestígio para o Império, e 10 anos depois, seu filho Xerxes I organizou uma invasão muito maior, destinada não apenas a subjugar Atenas, mas a conquistar toda a Grécia. Quando Xerxes mobilizou seu exército rumo à Grécia em 480 a.C., os relatos antigos, como os de Heródoto, falam de números astronômicos, chegando a várias centenas de milhares de soldados. Embora os números exatos sejam discutidos, não há dúvida de que o contingente persa era muito superior ao que a Grécia podia reunir. Diante dessa ameaça, as polis gregas, frequentemente divididas entre si,
concordaram em formar uma coalizão defensiva. Esparta, com seu prestígio militar, foi escolhida para liderar o esforço conjunto. Leônidas foi designado comandante das forças aliadas e decidiu-se deter o avanço persa em um ponto estratégico, o Estreito Passo das Termópilas, um corredor natural entre o mar e as montanhas, ideal para neutralizar a superioridade numérica persa. Em agosto de 480 a.C., Leônidas marchou à frente de um contingente reduzido. Levava consigo cerca de 300 hoplitas espartanos, acompanhados por vários milhares de soldados gregos de outras cidades aliadas, provavelmente em torno de 7.000 homens no total. Diante deles, o exército persa avançava com uma superioridade esmagadora. Durante 2 dias, os gregos resistiram no Estreito Passo, utilizando a formação hoplítica conhecida como falange. O terreno estreito impedia que os persas mobilizassem suas tropas de forma eficaz, o que permitiu aos espartanos e seus aliados manter a posição. No 3º dia, um grego chamado Efialtes traiu seus compatriotas e revelou a Xerxes a existência de um caminho que contornava a montanha. Graças a essa informação, uma parte do exército persa conseguiu cercar a posição grega. Consciente de que a batalha estava perdida, Leônidas tomou uma decisão que o transformaria em lenda. Ordenou que a maioria das tropas gregas se retirasse e permaneceu no passo com seus 300 espartanos, junto a cerca de 700 téspios e 400 tebanos. Ali, lutaram até a morte, resistindo o máximo possível contra o inimigo. A queda de Leônidas nas Termópilas foi um golpe militar, mas uma vitória moral. Embora os persas tenham avançado e conquistado Atenas pouco depois, a resistência no passo tornou-se um símbolo de coragem e sacrifício. Meses mais tarde, os gregos conseguiram reverter a situação. Na Batalha de Salamina, a frota grega obteve uma vitória decisiva e, em 479 a.C., em Plateia, os persas foram derrotados definitivamente, sendo obrigados a recuar. No entanto, a figura de Leônidas já havia ficado marcada na memória coletiva. Seu sacrifício foi interpretado como o exemplo máximo do dever do cidadão para com sua polis: morrer lutando antes de se render. Em Esparta, seu nome foi venerado e, em toda a Grécia, tornou-se sinônimo de resistência frente à tirania estrangeira. A história de Leônidas foi transmitida principalmente por Heródoto, que escreveu algumas décadas após os acontecimentos. Com o tempo, a Batalha das Termópilas foi adornada e reinterpretada, passando de um feito militar a um mito cultural. No século XIX, quando a Grécia buscava sua independência do Império Otomano, Leônidas voltou a ser invocado como símbolo nacional. Na cultura popular moderna, a imagem do rei espartano foi recuperada em filmes, quadrinhos e videogames, muitas vezes com licenças artísticas que pouco têm a ver com a realidade histórica. Ainda assim, por trás das exagerações, permanece um fato indiscutível. Um pequeno grupo de gregos, liderados por seu rei, escolheu enfrentar um inimigo imensamente superior e, com isso, inspirou gerações posteriores. Leônidas não foi um rei conquistador nem um reformador, mas em apenas alguns dias de combate, garantiu um lugar eterno na memória. Sua história não pode ser entendida sem o contexto de Esparta, da sociedade militarizada que o formou, nem sem as tensões entre Pérsia e Grécia que marcaram toda uma era. As Termópilas foram, no plano militar, uma derrota, mas, no plano simbólico, uma vitória que atravessou os séculos. E é precisamente por isso que, mais de 2000 anos depois, continuamos lembrando Leônidas como o rei que escolheu morrer com seus homens para se tornar uma lenda. Se gostou do vídeo, deixe o seu gosto e inscreva-se. Até o próximo vídeo.